Exercícios termoquímica. A gente vai dividir os exercícios meio que em duas partes, tá bom? Nessa primeira parte, essa primeira metade, exercícios um pouquinho mais de conta, e depois alguns onde a interpretação. Daí na segunda parte, que eu deixei os do Enem, o Enem tem um histórico de, de exercícios bem difíceis desse assunto, gente. É, o problema é interpretar o exercício, não é fazer a conta em si, é a interpretação. Então a gente vai separar em duas partes, tá bom? Bom, vamos lá. Questão número 1. Aqui. E aí a gente vai, no meio das questões, né, vamos percebendo quando é que eu uso lei de Hess, quando é que eu uso entalpia de produto menos reagente, quando é que eu uso energia de ligação, que são as coisas que a gente meio que discutiu na aula. Duas reações químicas envolvendo o gás metano, juntamente com o seu efeito térmico, são equacionadas abaixo. Carbono grafite mais H2 dando metano, ΔH1. Aí depois o metano, mais oxigênio, dando CO2, mais duas águas, que é o ΔH2. Considere as afirmações. ΔH1 é o exemplo de uma entalpia de ligação? Não, não. A entalpia de ligação, ela poderia ser representada como uma coisa mais ou menos assim, ó. Por exemplo, vai. Se eu escrevo assim, H2. Nossa, peraí, gente. Então, eu tô meio. Peraí, só um pouco. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Pronto. Então, ó, H2 gasoso dando 2H gasoso. E aí você coloca aqui ΔH, né? O ΔH associado ao que a gente pode chamar de entalpia de ligação seria a entalpia envolvida na quebra de uma ligação, como essa, por exemplo, ou na formação, tá? Que eu estou usando o exemplo como quebra, tá? Então a 1 está falsa. 1 falsa. 2. ΔH2 é um exemplo de entalpia de combustão? Sim, sim. A entalpia de combustão, para você chamar uma entalpia de combustão, vamos colocar isso aqui, ó. O que é a entalpia de combustão, né? O que é o ΔH de combustão? Você tem que queimar 1 mol do composto. Então ela vai sair sempre por mol, tá? Vocês têm que ficar muito espertos, por exemplo, quando se compara poder de eficiência de combustível, tá? A entalpia, ela é sempre por mol de coisa, tá? Nesse caso, de combustível. Outra coisa, para você chamar a entalpia de combustão, a queima tem que ser completa. Queima completa, ou seja, produzir CO2. Tá? A reação está atendendo aos dois pré-requisitos, então você pode chamar esse ΔH de entalpia de combustão. Tá verdade. 3. O ΔH2 é negativo, também verdade, porque se é uma entalpia de combustão, né? ΔH negativo. Então, apenas as afirmativas 2 e 3, D de dado. Fechou? Para a gente esquentar os motores, né? Para a gente esquentar os motores. Podem tirar print para a gente seguir na sequência. Vamos lá, questão número 2. A reação de combustão completa do etanol, C2H5OH, produz gás carbônico, CO2 e água. Dada a tabela abaixo de calores de formação, é a entalpia da molécula. É a entalpia da molécula. Tá bom? Considerando que a reação de combustão desse álcool, considerando a reação de combustão, considere as afirmações. O agente oxidante é o oxigênio. Bom, vamos escrever a equação, aí a gente vai respondendo, né? Melhor. Então é C2
H5OH mais O2, dando, CO2 e água. Beleza, vamos fazer o balanceamento aqui. Bota um 2, né, no carbono. Bota um 3 aqui, ó, para balancear com o hidrogênio da água, né? Tá? Agora os oxigênios. Desse lado direito eu tenho 7, então aqui eu ponho 3. Pronto. Bom, isso é uma oxidação, né? Vocês sabem que a combustão, a gente até comentou um pouquinho sobre isso na parte de oxirredução. Quando você diz que um combustível está sendo queimado, na verdade ele está sendo oxidado. Tá? E o agente oxidante é o oxigênio, né? Que é o que a gente costuma chamar de comburente. Então, comburente, nesse caso, é o agente oxidante. Tá bom? Então a frase 1 é verdadeira. Frase 2. O coeficiente estequiométrico da água não vale 2, não, falso. 3. Considerando a densidade do etanol, 0,8, a combustão completa de 1.150 ml libera aproximadamente tananã. Vamos ver. Bom, ele queimou um volume de etanol de 1.150. Tá, o que eu vou fazer? Tem que fazer duas coisas. Primeiro, eu vou calcular o ΔH da reação. Só que o ΔH ele vai sair por mol, como a gente acabou de fazer no primeiro exercício, né? A entalpia de combustão ela sai por mol. Então, o que eu vou fazer antes de calcular o ΔH? Eu vou descobrir quantos mols tem aqui. Então, ó, primeiro eu faço uma conta para achar a massa, tá? Bom, vamos lá, vamos fazer uma regra de 3. Então, 0,8 gramas está para 1 ml. Tá? 1.150 dá uma massa M. Tá? Dá 1.150 vezes, vai dar o número, dá exatinho, eu acho, 920. Tá bom. A massa é 920. Tá. Agora eu vou passar para mol, tá, gente? Aqui eu vou fazer aquela formulinha, né? Número de mols é massa sobre massa molar. Porque aí eu já sei quantos mols eu estou queimando. Aí eu calculo o ΔH e faço uma regra de 3. Tá? Então fica N igual 920 sobre... Gente, a massa molar é 46, tá? 46. É a massa molar do etanol. Ah, olha lá, o Edu já colocou aqui, beleza. É isso aí. Então vai dar 20 mols, né? Então vai dar 20 mols. 20 mols. Tá aí, pronto. Agora eu vou calcular o ΔH, que vai sair por mol. ΔH é igual. Vou abrir aqui, ó. Vou começar a colocar as entalpias, tá? Então presta atenção, ó. 2 vezes a entalpia do CO2, que é o produto. Mais 3 vezes a entalpia da água, menos 286. Fecha e fecha o colchete. Pronto. Fechei o parênteses e o colchete. Agora abre outro colchete, menos entalpia dos reagentes. Entalpia do etanol, menos 278, mais 3 vezes a entalpia do oxigênio, que você vê que ele nem colocou, né? Ele já espera que você lembre que vale zero. Como o oxigênio é substância simples, né? A entalpia dele vale zero. Pode falar, estou te ouvindo aqui.
Não, 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 cuidado. Não tem etanol sendo quebrado, não. A gente não está usando entalpia de ligação, hein? Né? A gente não está usando entalpia de ligação. Lembre que essa entalpia é a da molécula. A gente está usando o método 1 para calcular. Essa questão do sinal, a gente estaria usando se ele estivesse trabalhando com as energias de ligação do etanol. Olha a confusão, né? A confusão do método 1 com o método 3. Esse é aquele método que é aquela energia que a gente já estava tabelada. Lembra? Que a gente já tem uma energia tabelada da molécula? A gente está usando a energia da molécula. Quanto que é a energia do etanol? Menos 278, tá? Beleza. Bom, nem sei quanto que vai dar essa conta aqui. Vamos lá. 1450. Beleza. Valeu. Brigadão. Delta H, negativo, né? Menos 1450. Kilojoules, né? A gente está usando kilojoule e kilojoule. Agora faz isso vezes 20, né, gente? Por quê? Porque esse ΔH, ele é por mol de etanol. De etanol. Então, eu multiplico ele por 20. Então, ó, quando eu queimo 1 mol de etanol, eu libero 1450. Não precisa do sinal negativo, não. Tá? Se queimar 20 mols, eu vou liberar uma energia E. Aqui. 29 mil. Deu 29 mil. Tá? Beleza? Ele tá dando 27.360, tá falso, né? Tá falso. É que se aproximadamente aí fica meio estranho, né? Precisa ver se vai ter resposta, né? Deixa eu ver aqui. A 1 é verdadeira. Então teria que ser 1. Será que tem que ser 1 e 3? Puta, mas essa alternativa ele foi bem infeliz, né? Foi bem infeliz. Eu vou ter que colocar verdadeiro forçado, porque provavelmente a 4 é falsa. Ó, a 4 tá falsa. A 4 a gente já viu que tá falsa, ó. A quantidade de calor liberada na combustão de 1 mol é de 278. Não. A quantidade liberada é essa que a gente achou, aquele 1450. Né? Peraí que tem número... Peraí, vamos ver essa conta. Vamos ver essa conta de novo aqui. Peraí. O pessoal tá dando um número diferente aqui. Tá. 1368. Então, pera lá. Pera lá. 1368. Aqui. Beleza. Obrigado, gente. Por isso que eu falo. Você tem que fazer a conta para a gente vai conferindo. 1368. Então, acho que agora vai dar, né? Deixa eu apagar aqui. Pronto. 1368 vezes 20. Tá. Deu. Agora deu. Faz sentido. Eu falei, puta, que filho da mãe, né, meu? Cara. Falei, será que ele fez essa sacanagem de colocar um número tão que não é tão próximo, né? Então, 27.360. Acho que foi o sinalzinho de trás ali, né? Deixa eu ver, o teu deu mais negativo. Sei lá o que foi. Foi uma continha errada. Essa é a maldade da questão, né? Uma conta errada, tudo se desmorona. 4 falsa. Pronto. Então ficamos com 1 e 3, alternativa E. Pronto. Agora tá certinho. Podem tirar print. Aqui. O menor dos hidrocarbonetos, CH4, é um gás incolor e pode causar danos ao sistema nervoso central se for inalado.
pode ser obtido da decomposição de lixo orgânico. Deu a fórmula de combustão, ΔH, olha lá, o ΔH é o ΔH de combustão também. Qual é a massa de metano que precisa entrar em combustão para que sejam produzidos exatamente 54 gramas de água? Na verdade, nem é de ΔH essa questão, né? Tipo, é uma questão de estequiometria. Tipo, tá aí perdida, Danilo colocou ela quando estava em algum ambiente hostil, porque não é ΔH. Eu acho que eu olhei o ΔH e falei, vou colocar a questão de ΔH aqui para eles. Então, a questão de estequiometria, ó. Eu tenho que 1 mol de metano, mas a gente faz, né, gente? Não interessa a questão, a gente mata ela. 1 mol de metano produz 2 mols de água. Uma relaçãozinha massa-massa a gente vai fazer aqui, ó. Tá? Ele pede a massa de metano para produzir 54 de água. Então, eu vou fazer uma proporção massa-massa. Massa-massa. Então, eu vou dizer que 1 mol de metano, que são 16 gramas, CH4, né? Tá? Está para 2 mols de água. 2 vezes 18. Tá aqui. Qual vai ser a massa para 54? Então, a massa fica 54 vezes 16 sobre 2 vezes 18. Eu vou deixar o 18 assim, que eu cancelo com 54, né? Dá 3. Aqui, ó. 1 e 3. Tá? Beleza? Vai dar 8 aqui e dá 24. Pronto. Tá aí. Ele podia fazer alguma regrinha com o ΔH, né? Tipo, ele poderia falar assim, por exemplo, qual a energia envolvida na produção de 54 gramas de água? É muito comum acontecer, a gente vai fazer depois, tem alguns lá. Sempre tem, esses assim caem, né? Esses daí caem. Tem sempre uns assim. Isso sempre tem, né? O problema é que não são muitos, né? O problema é que não são muitos. Então ficou aqui a alternativa B de bola. B de bola. Aí. Certo? Pode mandar. O Edu tá mandando para mim também. Ele tá fazendo assim. Ele tem plantão marcado no outro sábado, ele tá mandando lá. Vai mandando que na hora do plantão eu abro e já anexo lá. Vamos precisar de tempo, hein, velho? Vai, sem problema, meu amigo. Tá tudo lá. Eles a gente vai matar um por um deles. Vai sobrar nada ali. Bom que você marcou uma hora, você marcou dois bloquinhos, né? Vai dar pra gente fazer bastante coisa. Sim, porque eu já vi que era bastante. Vai dar bastante, vai dar sossegado. É nós que heróis. Vamos lá. Vamos pro próximo. 4. Ó, aqui sim, a gente vai mexer com ligação, ó lá. Os caras marcam o último horário, porque daí já abre a cerveja, já pega o torresmo, né? Já vamos comer a feijoada. Isso aí. Ai, ai. Olha a diferença de informação dessa questão para a questão número 1. Ó, ele deu uma reação e ele dá uma tabela de entalpia de ligação. Agora não é mais a entalpia da molécula. É a energia da ligação que tem lá dentro. Tá certo? E aí ele quer o valor da entalpia da reação. Ele chama essa reação aí de hidrogenação, que é uma reação orgânica, né? A gente vai chegando já no final do curso, vai ter as aulas de orgânica. A gente vai voltar, vamos fazer uma retomada da orgânica, tá? Bom, vamos lá. O que a gente sabe? Toda reação química, ela tem 2 eventos. Ela tem a energia das ligações rompidas, né? Essa energia das ligações rompidas, ela é uma energia absorvida pelo sistema. Quer dizer, essa molécula aqui, ó, perdão. Essa molécula aqui, ó, gente, formada pelos carbonos, tal, ela vai ter que se desmanchar
o hidrogênio vai ter que se desmanchar para que depois eles possam se reorganizar os átomos. Então, a energia absorvida, ela vai ser envolvida nas ligações quebradas, tá? Depois você tem a energia envolvida nas ligações formadas. Essa energia, quando a ligação se forma, os átomos se estabilizam, né? Então, o sistema libera energia, né? Porque os átomos estáveis têm menos energia. Então, energia liberada. Então, para calcular o ΔH, o que você vai fazer? Você vai pegar a energia das ligações rompidas, que são a dos reagentes, menos a energia... Opa, ali eu só escrevi E, né? Não precisava ter escrito. Aqui. Ligações rompidas menos ligações formadas. Que é a entalpia dos produtos, tá? Em termos de ligação. Beleza? Então, só que a treta é a seguinte, né? Vamos lá. Agora é que vem o Paranauê. Você tem que pegar ligação por ligação. Então, vamos lá. Vamos começar a desmanchar as moléculas. Peraí. Aqui. Ó, eu vou quebrar uma ligação simples carbono-carbono, uma outra simples carbono-carbono, uma outra simples carbono-carbono, outra simples carbono-carbono. São 4 simples carbono-carbono. Então vai ser assim, ó. Peraí. ΔH igual a 4 vezes a entalpia da ligação carbono-carbono, mais uma vez a entalpia da ligação dupla carbono-carbono, que é aquela que vai ser quebrada ali no ciclo, tá? Mas não esqueçam que aqui, ó, eu tenho 2 hidrogênios, mais 2 aqui, mais 2 aqui, mais 1 e mais 1. Então, você tem 2, 4, 6, 8 hidrogênios. Então, eu vou quebrar 8 ligações CH. E ainda mais uma ligaçãozinha hidrogênio. Pronto. Agora, só essa parte em branco aí é tudo que eu vou absorver, né, no sistema para quebrar as ligações dos reagentes. Tá bom? Agora eu vou formar as ligações dos produtos. Então eu tenho menos 2, 4, 6, 8, 10 ligações CH. Tudo bem? 10 ligações CH, menos 5 ligações CC. Cinco ligações CC. Pronto. Agora tem algumas coisas que dá para a gente cancelar, né? Porque muitas ligações, elas são quebradas e depois formadas novamente, ó. Por exemplo, você tem 8 CH menos 10 CH, né? Não, vamos pegar primeiro a CC. Eu quebrei 4 CC e formei 5. Então vai ser assim, ó. Vai ser vai vendo aí, gente, para ver se eu não esqueço nada, tá? Entalpia de ligação C dupla C menos mais entalpia de ligação HH. Estou pegando só as positivas primeiro, tá? Ó. HH. Aí eu vou cortar esse cara aqui, ó.
Tá vendo esse 4cc com menos 5cc? Dá menos 1cc. Tá, aí tem 8CH menos 10CH. Dá menos 2CH. Acho que agora foi, né? Agora é fazer a conta. Vocês entenderam por que esse aqui a gente torce para não cair? Esse a gente torce para não cair. Ele é o mais chato de todos. CC. Agora vem 600 mais... Eu já mexi com os sinais, né? 437 menos ligação C, simples C, 335 menos 2 vezes a ligação CH, 414. 414. Pronto. Vamos ver. Vocês vão conferindo aí, depois vão ver se bateu o resultado. Menos 126. O meu aqui deu menos 126. Tá. Em kJ por mol. Como o VAR não chamou, acho que tá tudo certo, né? Pode seguir o jogo. Se o VAR não chama. Opa, chamou? Ah, não, tá. Tá. Beleza. 126 negativo, alternativa B de bola. Segue o baile. Vamos lá. Próxima. Questão número 5. Você vê que não tem esse tipo de exercício, ele é muito mecânico, né, cara? É um inferno. Qual que é o cuidado que vocês têm que ter nesse tipo de questão? Não esquecer ligação, né? Que é a questão de não trocar o sinal, tal, mas não esquecer nenhuma ligação, né? E uma dica que eu dou é a seguinte: às vezes vale mais a pena você não começar substituindo direto os valores, porque, por exemplo, a gente, quando você vai fazer vestibular, você está com muita pressa, normal. Então, é muito natural que a gente comece a pegar os valores e já fazendo essa última passagem aqui, ó. Tá vendo, ó? Por que às vezes não é vantagem? Porque você percebe que muitos valores se cancelam, ó. Imagina você fazer essa conta inteira aqui, ó, e não perceber que você pode fazer essa subtração aqui desses de amarelinho antes, ó, né? Então tem esse outro detalhe também na questão. Bom, vamos lá, questão 5. Aqui. A questão, na verdade, ela tem 2 itens, né? Sendo que o item A a gente vai usar em termoquímica, né? E o item B é uma questão de equilíbrio. Eu vou responder, não vou entrar muito nos detalhes, tá? Mas só para não deixar em branco a questão. Ele dá, então, lá, o gás sulfídrico é um gás incolor, tóxico, irritante e muito solúvel em água. Esse gás também contribui para a intensificação da acidez da água da chuva em função da formação de ácido sulfúrico, de acordo com os sistemas dados a seguir. Considerando os sistemas 1 e 2 em equilíbrio, responda aos itens. Escreva a equação do processo global de conversão de SO2 em H2SO4 e calcule o ΔH. Então é para usar a lei de Hess, né? Eu vou usar a lei de Hess. Notem que nesse caso, ele não deu a global, mas ele fala o que ele quer. Ó, ele quer que eu pegue... Peraí. Escreva o processo global conversão de SO2 a SO3, ou seja, o SO2 ele tem que estar no reagente. Ele tem que estar no reagente. E o H2SO4 tem que estar no produto. Então você vai manipular as equações para que isso aconteça, né? Elas já estão quase prontas, né? Eu só vou pegar a equação 2 e multiplicar ela por 2, né? Então a equação 1 vai ser copiada, então vai ser assim, ó. 2 SO2 mais O2
setinha, sempre sai esse quadradinho aí, eu não sei por que isso acontece, dando 2SO3, e o ΔH, você deixa ele, mantendo ele do jeito que ele está, que dá menos 192,2. Tá. Aqui. Beleza. Na verdade, esse quilojoule por mol não precisa nem colocar, vou colocar só quilojoule. Não é por mol, né? Esse mol não tem que estar aí. Tá. Até porque não é um mol. Aí o de baixo eu vou dobrar. Então vai ficar 2SO3 mais 2 águas, dando 2H2SO4. Tá. E o ΔH você vai dobrar. Menos 129,6. 259,2 menos 259,2 quilojoules. Tá, vou somar. Então, eu vou cancelar o SO3, né, que tem um produto e no reagente, e aí eu tenho que 2SO2 mais O2 mais 2 águas, dando 2 ácidos sulfúricos. Ele coloca aquoso, né? Eu esqueci de colocar na outra lá. Pronto. Tá. E aí, você pode deixar assim com o ΔH somado, ou você pode dividir tudo por 2. Tanto faz. Né? Aqui vai ficar 259,2. Deu 451,4 negativo. ΔH igual a menos 451,4 negativo. Aqui eu não vou colocar por mol, né? Porque eu não estou produzindo um mol. Então, vou deixar só quilojoules. Bom, tá bom? Ele fala que o sistema está em equilíbrio, né? Então, só para deixar mais bonitinho, eu vou colocar a setinha de vai e volta, tá? Nas reações. Aqui. Tá? Beleza. Aí vem o item B, que é um item de deslocamento de equilíbrio, tá, gente? Se alguma das coisas que eu comentar aqui não for muito clara, vocês podem me interromper, lembrando sempre que a gente não teve esse assunto, tá? Então é natural que surjam algumas, de repente surge alguma dúvida. A pergunta dele diz assim, ó, considerando um sistema fechado, explique o que acontece com a concentração de SO3 se eu aumentar a pressão no sistema 1. E o que ocorrerá no sistema 2 se eu diminuir a temperatura? Então, são 2 fatores que podem deslocar o equilíbrio. Né? No sistema 1, ele quer aumentar a pressão. Aumento de pressão. Tá. Gente, por questões que eu não vou entrar no detalhe, um equilíbrio pode ser deslocado quando você mexe na pressão, desde que ele tenha gás. Né? E esse é o caso. Quando você aumenta a pressão, por uma série de questões que não vem ao caso, como eu disse, o equilíbrio tenta compensar esse aumento de pressão diminuindo a quantidade de gás. Diminuindo a quantidade de gás lá dentro. Então, ele vai favorecer uma reação que tenha menos gás do lado dela. Como assim? Vou traduzir para vocês melhor. Se vocês olharem para a equação número 1, aqui, ó, quando você olha para ela no sentido direto, ela pega 3 mols de gás e transforma em 2. Tá vendo? No sentido direto. Já no sentido inverso, ela pega 2 mols de gás e transforma em 3. Tá? Então, o aumento de pressão, ele favorece o processo
que reduz a quantidade de gás. Tá? Quando a gente tiver aula de deslocamento, eu explico por que isso acontece. Nesse caso, reduzir a quantidade de gás é produzir mais SO3. Então, a gente já respondeu então a pergunta, né? Ó, o que acontece com a concentração de SO3 se eu aumentar a pressão? Então, você vai ter um aumento da produção de SO3. Tá? É o que a gente vai chamar na aula, né, de deslocamento para a direita. Toda vez que você favorece por algum fator externo, né, você favorece a formação de produto, você está deslocando o equilíbrio para a direita, tá? Bom, aí ele faz uma outra pergunta. O que acontece com o sistema 2 se eu diminuir a temperatura? A diminuição da temperatura, gente, ela sempre favorece a reação que é exotérmica, né? Se vocês olharem para o sistema 2, então, vou escrever aqui, ó, favorecimento do sistema exotérmico. Exotérmico. Tá. No nosso caso, nós estamos analisando a reação número 2, que é a de baixo. A gente observa que o processo que produz H2SO4, esse aqui, ó, né, ele é um processo exotérmico. Ele é um processo exotérmico. Então, vamos lembrar o seguinte, né? Como que eu reduzo a quantidade de gás nesse caso, se eu vou aumentar a produção? Porque você tem duas reações acontecendo ao mesmo tempo. Você tem a reação que produz SO3 e aqui consome. Nós estamos propondo que a reação que produz a SO3, ela fica mais rápida. Então, você começa a mais produzir SO3 do que produzir SO2 e O2. Você vai produzindo muito mais o lado direito do que o lado esquerdo. Então, aos poucos, as moléculas vão diminuindo. Né? Nós não nos esqueçamos que essas reações elas são reversíveis. Né? Quando você fala que uma está acontecendo, a outra também está. Tá bom? Uhum. Beleza. Então, voltando. Na frase, no sistema 2, a reação de produção de ácido sulfúrico ela é exotérmica. Então, abaixar a temperatura significa favorecer esse processo. Né? Então, o sistema 2, vou escrever aqui, ó, ele será deslocado no sentido dos produtos. Será deslocado no sentido dos produtos. Opa. Pronto. Beleza? Mais detalhes, assistam às aulas de deslocamento de equilíbrio do professor. Aí, questão 5 fechado. Essa questão é da VUNESP, tá? Não sei de qual vestibular que é, mas é da VUNESP. Próxima, questão número 6. Aquelas questões que a gente odeia. De somatória. Cada questão dessa é 1 milhão de anos, né? Bom, vamos lá. Sabendo que a combustão completa de um mol de metano libera 802 kJ de energia. Então, ó, olha o que eu vou escrever aqui. O ΔH de combustão do metano é igual a menos 802 kJ por mol. Tá. E o ΔH de combustão do etanol, ΔH de combustão do etanol,
para a mesma quantidade de moléculas, né? 1 mol é de menos 1.350. Eu estou colocando o sinal negativo por quê? Porque é combustão, né? Então a gente já sabe que é negativo. E que o oxigênio representa 20% do volume do ar. Então tem uma outra informação aqui, tá? Então vamos lá. É correto afirmar que, vamos ver, o etanol é uma fonte de energia não poluente, pois, quando queimado com oxigênio, produz apenas água e calor, pelo amor de Deus, né? Aí já não facilita. Falso. 2. O metano pode ser obtido a partir da decomposição de matéria orgânica presente em restos de alimentos, é verdade. Verdade, né? Tanto é que o lixo é uma fonte de produção de metano mesmo. Tá? 4. A combustão incompleta do metano pode levar à produção de fuligem, é verdade, devido à formação de carbono. O que acontece, gente? Vamos falar um pouquinho de queimas incompletas, né? A queima incompleta, ela acontece quando a quantidade de oxigênio não é suficiente. Então, veja, qual é o ideal, né? O ideal é que o metano reaja com O2 e se transforme em CO2 e água. Isso aqui é o ideal, né? Então, isso aqui é a queima completa. Nessa queima, o que acontece? Se você analisar bem, o NOx do carbono, ele foi de -4 até +4. Tá? Eu não balanceei ainda, só quero que você perceba uma coisa. Quando o carbono está com NOx +4, ele está com o maior número de oxidação possível. Por isso que eu não consigo queimar CO2. Porque ele já está oxidado. Acontece o seguinte, quando a gente faz o balanceamento dessa equação, a gente percebe o seguinte, quer ver? Ó? Vai ficar aqui 2 e 2, certo? Para essa reação acontecer, a proporção entre metano e oxigênio, ela tem que ser de 1 para 2. Quando a quantidade de oxigênio não é 1 para 2, a reação acontece, mas é uma outra reação. Então você tem isso, ó. Aqui, ó. Essa é uma queima incompleta. Tá? Quer ver? Aqui o balanceamento, você vai perceber o seguinte, ó. Quando você faz o balanceamento, você vai ver que a quantidade de oxigênio é menor. Ó, põe aqui, peraí. Põe aqui, ó, 2, né? 2 vezes 2, 4. Né? Tá? Aí tem 3 oxigênios, então vou colocar 3 sobre 2, ó. Já diminuiu, tá vendo? Já diminuiu. Então, quer dizer, nesse caso é 1 para 1,5, né? Se eu diminuir mais ainda, numa situação mais crítica ainda, aí você forma a fuligem. Aí você forma a fuligem. A fuligem é carvão, carvão. Ó. Tá? As duas aqui são incompletas. Tá? Nesse caso, o balanceamento vai ficar assim, ó. É 1, né? Aqui é 2. Né? E assim, ó. 1 para 1, tá vendo? Ó? Tá? E se vocês observarem os NOx, gente, olha que curioso. O NOx do carbono no CO2 é 4, né? No CO, o NOx dele é 2. E no carbono, que é a fuligem, né? O carvão particulado, é 0. Então você percebe por que ela chama incompleta. Porque você não oxidou o oxigênio o máximo que você conseguiria, devido à falta de agente oxidante, que no caso é o oxigênio, né? Tá? Beleza? Então, essa frase é verdadeira, tá? Foi bom para a gente poder falar um pouquinho de combustão, porque eu nunca tinha comentado com vocês sobre isso. A 4, então, é verdadeira. Isso acontece com qualquer combustível, tá, gente? Com etanol, todos eles.
Estando os gases na CNTP, para queimar 45 litros de metano, eu preciso de 450 de ar. Vamos ver. Olha para a equação completa do metano. A proporção em mol não é de 1 para 2? Ô, gente, não sei se vocês vão lembrar da aula de cálculo estequiométrico. Quando você trabalha com estequiometria de gases, a gente sabe que se os gases estiverem nas mesmas condições, você pode usar essa proporção para volume também. Você pode dizer que 1 litro reage com 2 litros, 10 litros reage com 20 litros. É uma proporção mol, mas para gás ela também é para volume. Então, o que eu posso escrever para responder a afirmação 8? Que 10 litros de metano, eu estou usando 10, tá? Podia ser 1. Vão queimar com 20 litros de oxigênio. Eu preciso da quantidade, o dobro de litros. Por quê? Porque vai ter o dobro de mol, né? Porque vai ter o dobro de mol. Tá. Se eu quero queimar 45 litros de metano, eu vou precisar de um volume de oxigênio V. Tá aí. Beleza? Vai dar 900, dá 90, né? Então, V de O2 igual a 90 litros. Tá. Agora acontece o seguinte. Esse oxigênio, ele vem do ar, né? Então, esse volume, na verdade verdadeira, não é o volume de ar. Ele quer saber o volume de ar. Esse volume, na verdade, ele é 20% do volume do ar. Então, eu faço uma regra de 3. Ó, você vai dizer o seguinte, ó, que 90 litros, perdão, corresponde a 20% de um certo volume, que é o volume do ar. Qual vai ser o volume para 100%? Cinco vezes mais, né? Que dá os 450 mesmo. 450. Tá aí. Tudo bem? Beleza? Então, a 8, verdade, né? 8, verdade. Tá aí. 16. O metano produz maior quantidade de energia por quantidade de massa do que o etanol. Esse item, gente, peraí, deixa eu até trocar aqui. Vocês querem tirar print? Eu vou ter que trocar para a gente poder passar para o 16. Esse item, gente, ele é legal porque o Enem gosta de jogar muito com esse conceito. Veja que no começo da questão, ele deu o ΔH dos combustíveis, não é? ΔH. Só que o ΔH, ele é dado por mol. Então, você pode comparar a eficiência de um combustível por mol. Você pode comparar. Mas você pode comparar a eficiência do combustível por grama, por litro, por outros parâmetros. O que ele quer que a gente faça na questão é justamente isso. Quando ele fala assim, o metano, produz maior quantidade de energia por massa, o que ele está querendo dizer é o seguinte, o metano produz mais calorias ou joules por grama queimada do que o etanol. Então, aqui vai ser a primeira vez que você vai aprender a fazer isso. Eu vou ensinar um jeito que você faz rapidão a questão, para poder avaliar. O que ele quer que a gente discuta é o que a gente chama de poder calorífico. Poder calorífico. O poder calorífico, gente, é a quantidade de energia, geralmente ela vai ser dada em quilojoules, por grama.
Pode ser por grama ou por quilograma, tá? Por massa, por uma unidade de massa. Então, veja, o ΔH, ele é diferente do poder calorífico. Mas eu consigo transformar um no outro. Certo? Porque veja comigo, o que é o ΔH? O ΔH, ele é a quantidade de energia liberada, né, na queima, para 1 mol. Para 1 mol. Só que, gente, pensa comigo, quanto pesa 1 mol de uma coisa? 1 mol de uma coisa pesa a massa molar. Por exemplo, se for o etanol, é 46. Se for o metano, é 16. Então, veja que interessante. Se eu pegar o ΔH do combustível e dividir pela massa molar, eu vou ter o poder calorífico. É muito simples. Você quer saber quem libera mais energia por grama? Não precisa ficar fazendo muita regra de 3, porque uma das coisas que atrapalha esse tipo de questão é as regras de 3. 1 mol, tananã, tananã, tananã. Então você vai ter que fazer uma regra de 3 para passar de mol para grama e fazer uma outra para passar por grama. Então, você já faz a conta direto. Ó, o poder calorífico do metano é igual a metano 802 dividido por 16. Pronto, que é a massa molar do metano, tá? Ele deve ter dado na questão, obviamente. Tá? Dividido por 16. Dá 50,1, aproximadamente. Tá? 50,1 quilojoules por grama. Por grama. Por que por grama é mais famoso, né? Porque as pessoas lidam com grama no dia a dia. Grama, litro, mol não, né? Mol é mais para quem trabalha com química. Agora o poder calorífico do etanol vai dar 1.350 por 46. Dá 29,3. 29,34. Olha que interessante, né? Olha que interessante. O etanol é um combustível mais limpo, mas o poder calorífico dele é metade do metano, por grama. Por grama, né? Veja, por grama. Isso explica, né, por que o metano ainda é bastante utilizado, né? Embora seja um combustível fóssil, né? Principalmente quando ele vem da fonte do gás natural, né? Tá? Então, o metano produz maior quantidade de energia por grama, verdade, para 16, então. Aí, afirmativa 16. Então, ficamos, só para colocar a soma aqui, gente. 2, 4, 8 dá 12, 14, com 16, 30. Então, a soma deu 30. Tá bom? Tranquilinho? Fechou? Vamos parando por aqui, né? O tempinho já está acabando aqui. A gente vai fechar, então, a primeira parte com os exercícios aqui às 6. Daí, no próximo encontro, a gente vai do 7 até o 17, que vem a batelada dos exercícios mais complicados, tá? Belezinha, gente? Fechou, então? Podemos chamar o Uber? Tá bom, então.